Vamos às notas. Olha, eu vou começar com o John. Para mim, nota 4 para o John. Quase entrega a rapadura. Ele estava, inclusive, aliviado no final do jogo, lá fazendo a sua reza deitada, porque, putz, imagina se sai aquele gol, ia pesar para o garoto de uma maneira muito forte. Ele que viu um descolamento do João Paulo, se tornando um dos maiores goleiros do Brasil, ele está lá lutando, né, pela sua permanência, pela sua carreira, começa, hoje teve uma oportunidade, seria muito triste se aquele gol saísse, porque ia ser uma responsabilidade muito grande dele. O Bauerman foi lá, ele deve pagar uma peixada para o Bauerman aí no fim de semana, o John, por conta disso. Nota 4, inseguro, e poderia, pela falha ali no final, eu baixei a nota dele, Gabi. Eu deixei ele com 4,5, mas somente por conta dessa falha no final mesmo. Eu acho que ele trabalhou muito pouco, o que é um ponto positivo, porque a defesa correspondeu. Ele ficou pouco exposto, apesar também do jogo não ter tido tantos lances de perigo, né? Mas acho que ele correspondeu também quando foi acionado, somente nessa reta final mesmo, que por muito pouco o empate não chegou e o Bauerman salvou, então ele vai ter que dever sim uma cervejinha, alguma coisa, porque o Bauerman realmente salvou o Santos de um empate, ele que saiu muito mal, errou realmente. Então acho que eu baixei a nota dele só por isso, mas vale dizer, voltou de uma lesão muito grave, primeiro jogo, fogueira, jogo muito difícil também, né, fora de casa, enfim, toda essa situação que a gente comentou agora. Então acho que tem esse ponto também de ressalva, mas 4,5 para ele por conta desse erro no final do jogo. Bom, os laterais agora. O Auro, eu vou dar nota 5,5 para ele. Ele foi discreto, apoiou pouco, ele ficou muito ali cumprindo a sua função defensiva. A gente vê que ele conhece bastante a posição, é um jogador que pode ajudar na construção, mas hoje ele sofreu demais. Ó, o camisa 10 lá, o Facundo Martins, o Ismael Dias, o lateral, o Lor, né, eles desceram muito em cima dele, mesmo com os volantes ali, o time estava muito vulnerável pelo lado dele. Não é só culpa dele, mas é também. Então eu vou dar uma nota 5,5 para o Aura. Ainda é um jogador que a gente precisa observar mais e precisa ter mais oportunidades. Do outro lado, o Felipe Jonathan, eu vou dar uma nota mais alta, foi 6,5 para ele. É preciso fazer justiça. Ele fez um jogo muito bom, muito seguro, com a faixa de capitão, né? Parece que ele não vestiu a faixa hoje vestiu o Felipe Jonathan com o Zé do Vito, e ele fez uma boa partida, uma partida segura, tanto errou poucos passes, fechou ali o seu lado. Ele não é tão forte no apoio como é o Lucas Pires, que é o titular, a gente não tem dúvida, mas foi legal vê-lo fazendo uma boa partida, Gabi. Então, eu deixei o Auro com 5. Acho que ficou muito exposto a forma que ele jogou de uma forma tão insegura e ficou exposto pro rival, e por isso que tudo foi criado muito mais pro lado dele. Mas, enfim, não jogava há um tempo, jogou com um time que ele não é entrosado, enfim, nem é o time titular, então ele jogou com jogadores que ele já não tem o costume de atuar, mas ainda assim, muito exposto, né? Deixou o lado dele mais exposto e por conta disso tudo foi mais criado pelo lado dele, deixei ele com 5. E o Felipe Jonathan fez uma partida bem ok, acho que ele conseguiu respaldar bem o John e sofreu pouco, conseguiu marcar, enfim, uma partida bem correta, deixei ele com 6. Legal, vamos aos zagueiros, né? Nós estamos falando aí do primeiro muro montado pelo Fabian Bustos. Velasquez, hoje foi seguro, se recupera da péssima partida que ele fez contra o São Paulo. Ele que já foi considerado o melhor zagueiro desse elenco do Santos, né? Não havia dúvida que ele era titular. Depois se lesionou, caiu demais e agora está voltando. Não está fácil para retomar o seu melhor ritmo, até porque ele tem jogadores melhores que assumiram a posição. Mas hoje teve a chance e correspondeu. Foi seguro por cima, foi seguro pelo alto, rebateu um monte de bola, foi um bombardeio ali em muitos momentos, e o Velasquez leva 6,5 para mim. E o Bauerman vai levar 7,5, porque o Bauerman hoje fez um gol. Além de ter se sobressaído em muitos lances em relação aos atacantes, ao Christian Martinez, que é grande, ao Azul Garay, que é um jogador canhoto que estava jogando pela direita e em cima dele, né? Ele nesse final foi fundamental, quer dizer, não desligou até o último segundo e garantiu os 3 pontos também ao lado do Juan para o Santos. 7,5 para ele, Gabi. Então, Velasquez eu achei ele muito correto também, acho que demonstrou mais confiança do que nos jogos anteriores, principalmente o último, né? Que ele tomou cartão, enfim, foi um caos. Então acho que ele se sentiu bem mais seguro, bem mais na zona de conforto dele. Não sei se pelo time escalado, se ele se sentiu mais à vontade, enfim, se é
por conta do jogo, que deixou ele mais à vontade, mas ele fez uma partida bem correta, como você falou, conseguiu rebater algumas bolas, conseguiu dar segurança pro John também, esse foi um dos motivos do John ter trabalhado menos. Então deixei ele com 6,5. E o Bauerman, gente, o Bauerman foi um dos homens do jogo, né? Deixei o Bauerman com 7, porque minhas botas não ficaram tão altas assim, por conta da atuação bem de pouco brilho. Mas deixei ele com 7 por conta da bola que ele realmente tirou ali debaixo do gol, praticamente, salvou o Santos de um empate. Fora isso, senti ele bem à vontade também, um jogo bem seguro, bem correto. Então, pra mim, Bauerman, deixei ele com 7. Os caras, vamos lá, Auro 4 deu muito espaço. E aquele papo, diz o Daniel, Marcelo Pereira, e aquele papo que o Auro sabia atacar? Eu acho que nós temos que esperar ainda. Ele tem hoje bem, não tinha condição dele atacar, coitado. Se ele resolve atacar, o Fabian Bustos dava uma bronca nele, multava ele. Ele entrava no meio do campo e dava um peteleco nele. Não dava, gente. Vamos lá, o Roger Sanassi, ele não, Velázquez bom só no Museu do Prado em Madrid. Pois é, tem aquele Cristo do Velázquez, né, meu caro Roger Sanassi, é muita cultura aqui. Velázquez 6, diz o Daniel, foi bem na sua descrição, acho que de ser discreto, descrição, talvez. Discreto, descrição. Esse Santos atual está me lembrando, e muito o pior da história do Santos 2008, chega a ser triste. O Rony, Rony, vamos levantar essa aí, rapaz. Vamos ao trio de volantes. Agora temos um trio de volantes, hein? Vai estar virando padrão aqui no Fabian Bustos. Sandri Camacho e William Maranhão, os titulares hoje. Sandri, foi legal vê-lo seguro e marcador, como foi hoje. Hoje é só marcação, né, gente? Só lá o Juan Seco, tá? Que a gente vai falar de criação, porque todo mundo ficou marcando o segundo muro do Fabian Bustos. Eu acho que ele esteve seguro e ele teve mais à vontade ali com seus companheiros. Achei que ele estava bem localizado, não estava perdido como em outras partidas. Nota 7 para o Sandri. O William Maranhão, foi legal ver o Maranhão correto, errando poucos passes, ganhando alguns duelos de marcação, de desarme. Ele é um jogador, ele é o único volante canhoto aí nesse elenco, né? Que pode ali ajudar a fazer cobertura pelo lado esquerdo e ajudar Lucas Pires. O outro volante canhoto é o improvisado Felipe Jonathan, quando joga no meio campo como canhoto. Então, eu acho um sinal de uma boa partida do Maranhão, acho que é uma boa notícia. Ele não é titular desse time, não é. Mas ele pode ser um reserva útil, se jogar esse arroz com feijão e não inventar. E o melhor deles foi o Camacho hoje mesmo, com liderança no meio, aparecendo na marcação, correndo assim, lateralmente, do lado direito para o lado esquerdo, hoje bastante presente. O Camacho, gostei da atuação dele, nota 7, Gabi. 3 volantes para você. Você foi tão bonzinho, tô me sentindo mal aqui. Então, pra mim, o Sandri, senti ele com muito mais referência dentro do meio de campo. Pra mim, a referência dele foi o Camacho, e por conta disso, ele rendeu muito melhor no jogo de hoje. Acho que antes, quando ele jogou, se não me engano, foi ele, Maranhão e o Goulart. Se não me engano, foi esse meio campo que foi um caos no Santos. E hoje ele teve uma referência muito maior, que foi o Camacho. Então, acho que isso proporcionou a ele se sentir mais à vontade, apesar de ser só marcação e pouca criatividade. Acho que ele se sentiu muito mais seguro e com uma referência muito maior. Deixei ele com 6,5. Camacho, para mim, o melhor do meio campo, grande referência, desarmou, enfim, marcou. Acho que ele voltou a mostrar o Camacho que a gente sentia muita falta de quando ele chegou ao Santos e brilhou bastante, e depois caiu, enfim, mas acho que ele tem bastante potencial e é um cara que pode ser muito bem utilizado. Você deveria colocar pelo menos ele no banco, coisa do tipo. Sei que é jogo a jogo, porque ele é um cara mais marcador, mais defensivo, na verdade. Eu falei já, ele me lembra um pouco o Alisson, mas é um cara que, pra mim, é muito mais utilizável, por exemplo, do que o Maranhão. E, pra mim, o melhor do meio campo, perdão, melhor do jogo não, o melhor do meio campo, deixei ele com 7. E o Maranhão, apesar de ter errado bem menos hoje, pra mim ainda tá lutando ali realmente pelo espaço dele, mas pra mim ainda não foi o suficiente. Eu entendo a parte da insegurança e da pressão por parte da torcida, que tá demorando aí realmente pra aceitar o futebol do homem. E isso deve pesar bastante, a parte psicológica acaba com o jogador de algumas formas.
Então, tomem cuidado, dependendo da crítica, porque realmente isso pega bastante na parte psicológica. Mas, realmente, ele ainda tá dando mais do mesmo. Acho que ainda falta ele se sentir mais seguro para mostrar o futebol dele, o que até agora não aconteceu. Então, eu deixei ele com 5 por conta disso, Mal. Beleza, e nós vamos depois Gabriel Pirani, hoje que entrou, ele precisa pegar a cancha, como eu falei, dos garotos, é aquele que ainda precisa percorrer uma estrada em termos de amadurecimento. O jogo dele não tem no elenco um jogador com as características do Gabriel Pirani, o Marcos Guilherme não é esse cara. Então acho que ele precisa ser gestado e estimulado, né? Um jogador vertical, que conduz bem a bola, veloz, que pode dar assistência, que sabe chutar a gol. Hoje ele entrou como titular e acho que tentou jogar o seu melhor, não conseguiu, perdeu muitas bolas quando tentava arrancar, mas a gente tem que considerar que o jogo é fora de casa, na altitude de Quito. Então tudo isso precisa ser levado em conta. A nota não é boa, a nota 5,5 para o Gabriel Pirani, não deu continuidade a esse lance, mas eu acho que ele está tentando, ele não está intimidado, ele sabe que tem que jogar a bola dele, mas é um jogador em transição. Alguns garotos que vêm da base demoram mais, outros demoram menos, isso é natural. 5,5 para o Pirani, Gabi. Cara, o que aconteceu com o Pirani foi uma pena, né? Porque ele começa lá em cima e de uns tempos pra cá não, né? Em jogos específicos ele começou a ter muitos problemas, vai ser só estranho assim, muitos problemas psicológicos. Ele caiu na pressão, essa é a verdade. Ele se sentiu muito pressionado diante dos jogos consecutivos ruins do Santos no ano passado. E isso mexeu muito com a parte psicológica, física, de futebol, técnica, de tudo dele. E a gente vê que ele é um jogador, a gente já viu, né, que ele é um jogador com potencial também, assim como o Ângelo, assim como a base vem mostrando. Mas é uma pena o que aconteceu com ele, porque agora ele tá tendo dificuldade para retomar o futebol que ele tava tendo, assim como o Sandri vai ter, mas ele teve uma lesão. E a parte do Pirani era puramente psicológica, ele ficava realmente se sentindo pressionado, ele tremia na base, porque ele estava pressionado mesmo, ele se sentia no dever de entregar um resultado que não tinha condição, porque o Santos como um todo estava tendo resultados muito ruins. Então, é realmente uma pena o que está acontecendo com ele. Mas, enfim, o jogo de hoje, acho que ele foi um dos destaques do primeiro tempo, foi quem realmente mais produziu, na minha opinião. Mas depois ele não consegue manter isso, óbvio, correu o primeiro tempo inteiro, faltou ar provavelmente, a parte física sentiu, e aí no segundo tempo o Santos decai como um todo por conta disso. Mas ele foi um dos destaques para mim no primeiro tempo, deixei ele com 6, Mal. Camacho precisa voltar a ser o Pirlo da Baixada. Ó, Marcelo Pereira, isso quer ver o mundo com cores brilhantes. Né? Pirlo da Baixada. Rony Casarim não está bem-humorado. Maranhão, para acertar uma bola, só se colocar a bola com controle remoto. Nota 3, Sandri 5, Camacho 7. Eu vou lendo aqui as coisas que vocês falam, porque nós estamos aqui para vocês desopilarem com a gente. Na frente, Lucas Barbosa e Angulo. Lucas não foi jogar hoje. E eu gosto muito dele, acho que tem um belo futuro e jogador inteligente, jogador diferente, que sabe cadenciar, que chuta gol, é aquele falso lento, sabe? Que uma hora ele pode... Ele às vezes se finge meio desinteressado, quando você vê ele tá botando a bola dentro do gol. Mas hoje, enfim, lá pouquíssimas bolas, né, pouquíssima participação, né, com missões, tarefas defensivas. Nota 5 para o Lucas Barbosa. E o Angulo vai levar 5 também. O Angulo não conseguiu, como eu falei, dar continuidade. Ele perdeu praticamente todos os duelos ali individuais quando recebeu a bola para os zagueiros equatorianos. E ele justamente deveria se sentir em casa no jogo de hoje, né? Lá no Equador e tal, está acostumado. Mas foi mal. Nota 5 para os dois, Gabi. Então, o Lucas Barbosa para mim foi discreto. Não no sentido totalmente ruim, mas ele produziu muito pouco, óbvio, a bola chegou praticamente nunca no ataque, né? A bola mal chegou no ataque, porque as condições que o Santos entregou para o ataque foi essa, né? Foi mais de contra-ataque do que realmente atacar. Então a bola chegou muito pouco no ataque, e por conta disso ele produziu muito menos do que a gente esperava. E o Lucas Barbosa é um cara que a gente deposita expectativa, né? Porque ele é um jogador com potencial muito alto. E é um cara que a gente quer ver em campo. Então, senti falta do Lucas do Barbosa. Falei Lucas Braga, né? Perdão, do Barbosa. E acho que ele produziu menos do que poderia, mas foi discreto. Deixei ele com 5.
Já o Angulo é um cara que, cara, eu não consigo entender o futebol dele ainda, porque eu sinto que ele é mal posicionado e toma algumas decisões ruins por pressão, por não sei explicar, falta um pouco de visão de jogo ou um pouco mais de experiência para o futebol brasileiro, não dá para entender muito bem. Hoje, por exemplo, eu sinto que ele esteve mal posicionado em todos os lances que ele errou. Então, assim, por ele ter errado e ter tomado decisões ruins, eu deixei a nota dele realmente baixa, deixei ele com 4,5. Acho que é um cara que pode render no Santos, tá? Como você disse, a parte de corpo, física, a estrutura dele é muito boa. Ele é um cara inteligente tecnicamente, mas no Fez um momento, não belo sei, não sei gol, se é né? falta de. Outro dia, não me lembro qual foi a partida que ele fez um belo gol de cabeça, Gabi. A gente, Não, a Gabi, ele é um cara que eu tecnicamente nessa hora parece. Parece que ele tem algum tipo de futuro dentro do Santos, mas não sei, parece que é falta de auxílio, ou entender o futebol brasileiro, ou entender a movimentação, ou o Bustos tem que dar algum tipo de auxílio. Que é um cara que me parece que pode render no Santos, mas no momento não tá rendendo nada. Então eu deixei ele com 4,5. é estabanado, diz o Nelson Candelária sobre o Angulo. Cursoado, estabanado. É assim que a gente define esses caras. Bom, e aí hoje a gente tem que falar dos caras que entraram, afinal de contas, Sim, lógico. antes. O Zanocelo entrou e eu achei que entrou bem, ganhando algumas divididas ali, ajudando na defesa, né, não deixando o time naquela hora esmorecer. Eu vou dar uma nota 6 para o Zanocelo. O Lucas Braga entrou só que entrou na direita. A direita não é a dele, ele não vai render por ali. Eu estou convencido disso. Nota 4 para o Lucas Braga. Não acrescentou. Aí sim, Lucas Pires e o Juan, para mim, foram os que fizeram a jogada do gol, né? Também o cruzamento do Lucas, assistência e o gol do Juan. 6,5 para o Lucas Pires, mostrando que pode ser aproveitado em outras posições também, tá? Como meia, né, como um jogador solto, assim, sabe, no melhor estilo peladeiro, você solta o cara, deixa ele correr para onde ele quiser, porque é um jogador criativo com aquela canhotinha. Hoje entrou nisso. Eu até achei que ele ia botar o Felipe Jonathan por meio e colocar o Lucas Pires na dele, mas não, ele deixou solto, manteve o Felipe Jonathan lá e foi legal ver, 6,5. E o Juan entrou ali errando pra caramba, errando passe, mas puta, é muito moleque. Imagina entrar num jogo desse. Entrou lá e fez um belíssimo gol. Né? Nota 7 para o Juan, Gabi. Vamos lá, eu vou colocar. Acho que eu não dei nota só pro Zanocelo, porque ele jogou realmente pouquíssimo tempo, ele entrou bem no finalzinho. Lucas Braga eu deixei ele com 4, não acrescentou, perdeu todas as tentativas dele, deram super errado. Além de não ter acrescentado, acho que ele entrou muito mal. Deixei ele com 4, falei 4, perdão. Juan Seco, o homem do jogo, gente. Que vitória absurda do Santos nesses 5 minutos finais. O resumo do jogo são os 5 minutos finais. Você tem ideia de que você assistiu todo o jogo para nos 5 minutos finais tu ter o resultado. Então, assim, Juan Seco, o homem do jogo, deixei ele com 8. Nossa, eu fui bem exagerada nessa nota. Deixei ele com 8. Porque se não fosse ele, não teria vitória, gente. Simples assim. Tô emocionada. Emocionada, emocionou. Lucas Pires deu assistência, como o Maurício falou. Jogou muito solto, gostei muito de ver ele, muito versátil. É um jogador versátil, mas ele esteve muito versátil hoje. Deixei ele com 6,5. Marcos Leonardo trouxe um pouco de movimentação, mas ainda assim a bola chegava muito pouco, enfim. Fez o que pôde, 5. E o Zanocelo eu deixei sem nota porque ele jogou pouquíssimo tempo, gente. Pouquíssimo tempo. Seria injusto dar nota pro Zanocelo no momento, porque ele pouco fez, tadinho. Entrou, já tava com gol, já tava com assistência, já comemorou, enfim. Entrou muito finalzinho, eu deixei ele sem gol. Sem gol, perdão, sem nota. Mas é isso, E você o com o homem do jogo. Marcos Leonardo entrou com 16 minutos do segundo tempo, mas acho que ele tem uma atuação Nossa, foi. discreta. Jogou pra caramba? Ah, nem notei, gente, Mas, juro mesmo. sim, mas eu vou dar nota 5 para ele. Mas enfim, o Santos estava jogando atrás, né? Era uma coisa, o Só se jogo todo defendeu. acontecendo no campo de defesa. Então aí não tem. O moleque é bom, mas não faz milagre, né, Gabi? Ah, lógico, pelo amor de Deus, né, gente? Calma lá também. Em Quito, altitude, você entra num jogo com o Santos se defendendo lá atrás, recuado pra caramba, não tem muito o que fazer. Então vou tirar, vou descontar dele dessa vez. Ó o Marcelo Pereira, Mal, sabe o ó, que eu ia Lucas comentar? Pires. Lucas Pires já fez mais que Lucas Prato no futebol brasileiro. Pires, Prato, hein? Ó, a essa hora da noite, você mandar uma dessa, merece uma medalha de ouro, meu caro Marcelo Pereira. Fala, Gabi.
Gente, genial. Maurício, eu tenho uma notícia pra você que eu acho que vai te empolgar. Vai te trazer uma reação que eu tô até curiosa pra essa reação. Mas Hoje, você não é melhor a Lucas gente dar. Mussetti. Calma. A nota do Bustos antes disso, porque daí a gente já muda de assunto, né? Desculpa. Verdade, perdão. Nota do Seis e Bustos. Pode meio. dar, Mal. Vai você Vou dar primeiro. eu vou dar 6,5. Foi para a estratégia de querer ganhar um ponto, montou essa baita defesa. É legal você ter alternativas de montar uma defesa. Às vezes precisa, né? Um jogo de hoje e tal. Eu não sei, eu só não gostaria que isso virasse, enfim, o esquema mandatório com 3 volantes nessa equipe do Santos. Mas, enfim, hoje o time foi eficiente, né? Jogou ali, se não vamos tomar gol e se de repente tiver uma chance a gente vai lá. Jogou por uma bola, essa bola veio no finalzinho do jogo. Então, a proposta acabou trazendo um dividendo que talvez nem ele esperasse, né, Gabi? 3,5. Ah, Mal. Você falou 3,5 ou 6,5? Desculpa. 6,5 para ele hoje. 6. Perfeito. Não, porque falar, nossa, tem uma nota bem alta, então. Então, eu deixei ele com 6, na média. Aí eu vou explicar meus motivos. Ele foi muito, muito recuado pro jogo, e tá tudo certo ele ter ido recuado, porque ele está fora de casa, na altitude, jogando, principalmente fora de casa, gente. Fora de casa ele sempre vai ficar recuado, tá tudo certo. Essa parte a gente já entendeu. Ele optou por jogar um time misto lá. Time misto não, né? Totalmente reserva, não teve nenhum. Ah, não. Não, totalmente misto. Totalmente reserva. Tô ficando doido aqui. Totalmente reserva em Quito. E tá tudo certo. Então, assim, a estratégia dele em ir com o time misto barra reserva é aceitável porque ele deixou claro que ele não estava contando mais com a Sul-Americana. Pelo menos na minha opinião, foi essa impressão que ele me passou. E a estratégia acabou dando certo, na minha opinião. Porque assim, o Santos não sofreu tanto lá atrás. Ia terminar no empate, que foi pelo que o Santos foi brigar. Foi brigar pelo empate, ia dar certo. E ele foi surpreendido com o gol no final. Então assim, 6, média. Foi pelo empate, voltou com 3 pontos, tá tudo certo. Deixei ele com 6, Mal. Qual?